Fala galera, tudo bom? Meu nome é André Douglas, eu sou instrutor de inglês aqui da Escola Digital Max e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre uma das minhas matérias favoritas, que é sobre o will, o simple future. Como é que a gente utiliza? Para que serve? O will é um modal verb que nos ajuda a falar sobre algum verbo que vai acontecer. Ele nos ajuda a colocar algum verbo no futuro, falando sobre alguma coisa que vai acontecer amanhã, depois ou em algum momento futuro. Somente. E como é que a gente monta uma frase com will? Da forma mais simples possível. A gente começa montando a frase sempre utilizando um subject, que seria o sujeito. Eu, você, nós, alguma pessoa, alguma coisa. E depois a gente precisa utilizar o will. Pronto. E agora a gente só precisa colocar o nosso verbo. Qual ação que a gente vai querer que aconteça? Por exemplo, she will work tomorrow. Ela trabalhará amanhã. Então aqui eu tenho o sujeito, o nosso modal verb, o nosso verbo, que está sendo colocado para o futuro, e um complemento. É bem simples. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é criar frases negativas no futuro. E para eu criar essa frase negativa, é tão simples quanto também. Novamente, eu vou precisar de uma coisa bem básica, que é utilizar o meu subject, mais o will, e agora a gente tem o diferencial. A gente vai acrescentar a palavrinha not, logo após o nosso will. E depois de colocar o not, a gente continua utilizando o nosso verbo. Bem simples. Outro exemplo. Mesma frase está aqui em cima. She will not work tomorrow. Certo? E assim a gente consegue formular nossa frase na negativa. E se eu quiser fazer uma pergunta? Como é que eu faço isso? É tão simples quanto. A gente só vai ter que inverter a ordem entre o will e o sujeito. Invertendo a ordem, a gente consegue criar uma frase na pergunta. Apaguei a luz aqui e eu vou mostrar para vocês a diferença. Na afirmativa, a gente tem a estrutura sujeito mais will. Quando eu quero transformar para uma interrogativa, eu vou inverter. Eu troco os dois de posição, invertendo a ordem. Então agora a minha frase vai começar com will. Will. E depois eu coloco o meu subject. Bem simples. Olha os exemplos. Aqui uma frase afirmativa. Um exemplo na afirmativa aqui. She will work. Isso é uma frase afirmativa. Para eu poder fazer ela numa frase interrogativa, eu inverto os dois. Então é só eu trocar de posição esses dois indivíduos. Will she work? Pronto. É bem simples. E aí a gente vai aumentando a frase, dizendo sobre coisas que a gente quer fazer. E algumas coisinhas, umas dicas rápidas sobre como utilizar o will. Normalmente a gente utiliza o will de um jeito um pouco mais formal. E além disso, para fazer algum tipo de promessa ou de previsão para o futuro. Tá? Alguma coisa não tão certa, digamos assim. Tá? E fica aí minha dica sobre uma matéria simples, fácil de usar e que você pode usar de maneira bem fácil durante o seu dia a dia. Fechou? É nóis! Digital Max, uma escola de verdade.